Olá, meus queridos, seja bem-vindo aqui a essa live que nós vamos falar aqui de escandalosa graça. E eu estou aqui para convidar você a meditar nesse tema, a de fato experimentar aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? E para hoje eu tenho aqui um convidado, né, muito especial. Vou chamar ele aqui. Ele é um pregador da graça, né? O nome dele é Pablo Henk. Pablo Henk, ele é um jovem pregador da graça, e a gente vai estar aqui falando um pouco mais sobre esse assunto tão importante, que, na verdade, é o núcleo de toda a Bíblia, né? Pablo! Entrei! Deu certo, graça e paz, meu irmão, tudo bem? Hipergraça e paz, estou ótimo. Isso aí, já começa falando. Tá conseguindo me ver? Estou conseguindo te ver, te ouvir muito bem, graças a Deus. Você também está me ouvindo bem? Eu só tô ouvindo, mas eu não tô vendo, não. Você não está me vendo? Deixa eu ver, tá minha esposa aqui. Você está me vendo? Não, mas é um problema com. É um problema com o meu celular mesmo. É com o meu Instagram. Tá, Eu porque. não consigo ver a pessoa que eu tô conversando. Oh, então é pela fé, então. Já começou assim, ó. Você já vai começar a live pela fé. Pela fé. Sempre é pela Tudo fé. é pela A fé. última live que eu fiz com um amigo meu foi 100% assim. E foi melhor que a outra. Nós fez duas. A que a gente tava se enxergando Sim. foi muito boa, não. Mas a que a gente fez nas cegas tá ótimo. Ficou ótimo. Foi. Mas é, Pablo, meu nome é Cleinon, né? Sou pastor, eu moro aqui nos Estados Unidos há 5 anos. Estive aqui, eu morava em Goiânia, né, no Brasil, e por muito tempo aí, há mais de 14 anos, pastoreando igrejas, plantando igrejas. E um certo dia, se não me engano, em 2008, mais ou menos, eu fui apaixonado por essa graça. Eu ouvi a pregação e naquele dia o rema veio, né? Eu compreendi, meu Deus, isso é graça? Caramba! Ou seja, eu era cristão há muitos anos, já era cristão há mais de 25 anos, mas eu tive um encontro de verdade com a graça naquele dia, aquele culto. Eu falei, caramba, há muitos anos eu estou andando, né, na igreja, estou frequentando, eu era até líder e tudo mais, mas ainda não tinha consciência dessa escandalosa graça. Então, só eu gostaria de, antes de nós começarmos a falar sobre a graça, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, Pablo. É claro, meu nome é Pablo Henk. Você foi um dos únicos que acertou o segundo nome. Tá familiarizado, né? E em Estados Unidos o povo fala muito esse nome, é um nome muito comum aí, mas aqui não é tanto. Sim. E eu sou filho de Deus, chamado para anunciar a graça. Basicamente, esse sou eu. Amém, amém. Imagem e semelhança, é isso aí. Olha só, um dia eu estava passando pelo Instagram e de repente eu vejo você falando sobre graça. E aí eu disse, caramba, esse jovem rapaz, ele tem revelação de fato que a palavra de Deus tem, né? Falando sobre graça, né? E nós agora vamos falar um pouquinho sobre escandalosa graça, né? Por que escandalosa graça, né? Porque a palavra escandalosa, ou seja, o escândalo, né, o Pablo Henrique, vem no original de pedra de tropeço. Pedra de tropeço, né? Ou seja, a graça, ela é escandalosa, ela é uma pedra de tropeço para os religiosos. Mas a Bíblia fala também, em 1 Coríntios capítulo 1, que a graça, o evangelho também, é loucura para os gentios. Ou seja, é escândalo para os judeus e é loucura para aqueles que não creem. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Como, meu Deus do céu, isso pode ser escândalo e pode ser loucura. Como que a gente vai ter essa clareza do que é escândalo e o que é loucura? Do seu ponto de vista, Pablo, sobre esse tema, você tem algo a nos dizer, a trazer para nós aqui nessa noite? Sim, eu gostei bastante do tema que você colocou, né? Sobre a escandalosa graça.
E eu acredito que a maioria das pessoas que tem revelação do verdadeiro evangelho, da verdadeira boa notícia de Cristo, passou por essa experiência de ficar escandalizado, de achar que a mensagem da graça, do perdão de pecados, do favor imerecido, é loucura. E, com certeza, isso escandaliza. Tanto quem um dia vai crer, está experimentando e vai crer, vai se render ao verdadeiro evangelho, e escandaliza, né, mais ainda aqueles que não abrem mão do legalismo, não abrem mão da justiça própria, não abrem mão do merecimento. Querem ficar ali aprisionados naquele sistema religioso que é natural, porque o ser humano ele é naturalmente religioso. Ele já nasce com a herança do conhecimento do bem e do mal. Então ele já tem a ideia de querer saber o que é certo e o que é errado, independente de Deus. Porque quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam falando: eu quero saber o que é bom e o que é mal, independente de Deus. Eu não quero ter um relacionamento com Deus para saber o que eu faço da minha vida ou não. Eu quero eu mesmo saber. Então, esse sistema já nasce com todo ser humano. Sistema de legalismo, de fazer para merecer. Eu faço o que é certo e tenho que receber algo em troca. Se eu faço o que é errado, então eu tenho que ser punido. Então, isso já é algo natural. O ser humano carnal, ele é assim. E a religiosidade é nada mais do que uma sistematização, uma organização dessa natureza humana carnal. O legalismo é nada mais do que a espiritualização da carnalidade. Então, todo mundo que ouve o evangelho do favor imerecido, do você precisa apenas do Espírito Santo para te guiar, para dizer o que você deve ou não fazer, você precisa apenas da graça de Jesus para se salvar, isso escandaliza, primeiramente, o nosso intelecto e, segundamente, o nosso orgulho. Então, por isso que é um escândalo e parece uma loucura. E meditando nessa questão de escândalo, né, e isso fere aquilo que nós cremos como ser humano, que nós cremos sobre meritocracia, né? Nós cremos que se alguém é mau e pratica o mal, essa pessoa ela precisa ser julgada, ela precisa ser punida, né? Por quê? Porque ela cometeu algo que é mal. E nós viemos também tanto da nossa natureza caída, mas também ao longo da história, né, da lei até dada por Moisés, né? E se você faz algo bom, haverá também um benefício de você ser bom, né? Mas antes da queda, o relacionamento com Deus não era baseado nisso. O relacionamento com Jesus Cristo, com o Pai, Filho e Espírito Santo, não era baseado quanto nós éramos bons. Né? Então, não há o que nós façamos de bom que vai nos aproximar de Deus. Não há o que nós façamos de mal também que vai também nos afastar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É importante que nós entendamos o Evangelho, por quê? Porque senão nós vamos viver um cristianismo vazio. Nós temos que entender a graça, porque senão nosso relacionamento como cristão vai ser um relacionamento vazio, um relacionamento sem essência. Por quê? Porque só quando eu entendo a graça de fato, eu consigo de fato me relacionar com Deus na abundância ou 100%. Agora, isso é muito difícil, Paulo, por causa da nossa cultura e por causa daquilo que nós temos como raiz da nossa cultura até brasileira, né? E do Ocidente, e daquilo que as pessoas ainda não entenderam, que uma vez justificado, uma vez perdoado, há sempre perdoado. Uma vez filho, sempre filho. Não tem como você desfazer uma obra que foi feita lá na cruz do Calvário. Quando Cristo fala tetelestai, ele está dizendo está consumado. Ou seja, eu fiz aquilo que vocês não conseguiam fazer. Aquilo que era para vocês fazer, eu estou fazendo aqui, eu estou morrendo. Porque por causa do pecado agora, o homem tinha que morrer. Essa era a lei de Deus.
Mas Jesus Cristo sabia que o homem ele não conseguiria se redimir, né? Então ele faz Deus, o seu plano é eterno, antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia fala que o Cordeiro morreu por nós. Olha que glória, Bruno. É muita loucura, não é verdade? Ou seja, antes da fundação do mundo, o Cordeiro, ele entrega a sua vida por nós. Porque ele sabia que o ser humano, ele não conseguiria se salvar. Agora, o primeiro princípio que nós temos que entender é que nós precisamos do Salvador. Que nós não conseguimos o salvar. Agora, assusta muito as pessoas. Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho muito simples. Muito simples. Concorda comigo, Pablo? Demais. A simplicidade do evangelho que assusta. Eu recebo várias mensagens assim. Eu comecei a te acompanhar, mas parece que é muito fácil. É muito fácil esse evangelho, não é difícil. Como assim? Tudo que eu aprendi, toda aquela complicação, como é que fica? Aí, normalmente, quando eu vejo que a pessoa está realmente querendo aprender, né? Ela está realmente com a dúvida verdadeira, eu só mando uma frase de Jesus, né? Aí, quando ele diz assim, meu fardo é leve, aí eu falo, Jesus está falando que o fardo é leve. Por que você acha que tem que ser pesado e complicado? Então, Jesus já deixou claro, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que as pessoas insistem em querer colocar peso exagerado sobre a vida das pessoas? Jesus, ele repreendeu os fariseus por causa disso. Que os fariseus, eles colocavam pesos exagerados sobre a vida das pessoas. Então, as pessoas, infelizmente, hoje estão acostumadas com um farisaísmo moderno, com uma religiosidade até cultural. Então, até mesmo um ateu, hoje na nossa cultura, inclusive aqui brasileira, ele é religioso, porque o pai dele é religioso, a avó é. Então, nós estamos numa cultura completamente religiosa e legalista, cheia de peso, cheia de fardo. E quando a gente compreende a simplicidade do evangelho, que o fardo dele é leve e o jugo é suave, tem algumas traduções que, quando vai traduzir o jugo suave, fala, o meu jugo é fácil, o meu ensinamento é fácil. Então, seguir Jesus não é para ser difícil, é para ser algo leve, fácil, prazeroso, que gera paz e alegria na gente. Foi Paulo quem disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então, você bem disse aí que a justificação, né, é feita de uma vez só. Então, quando a gente compreende a justificação, que é o ponto central, é o coração da boa notícia, é a justificação pela fé, é a salvação gratuita, é a justificação gratuita, isso gera o que em nós? Paz. E essa paz com Deus vai gerar o quê? Alegria. Então, Paulo está dizendo que o reino de Deus é o evangelho, porque o evangelho começa com você é justificado. E justificação basicamente é a salvação. Então você é salvo de graça. E porque você é salvo de graça, você tem certeza que você não vai mais para o inferno, você tem certeza que você vai para o céu. Agora você tem paz, você não está mais perturbado. Você não está mais com medo de Deus te mandar uma doença, te mandar um raio, te mandar um castigo. Você não está mais com medo de Deus se afastar de você, de ficar com raiva de você. Você não tem mais medo dele te lançar no inferno. Você não tem mais medo de perder a sua salvação. Isso te gera paz. E agora você pode ter alegria. Então, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela traz paz e alegria por meio da mensagem central da justificação pela fé. E eu acho isso algo que, inclusive, está na nossa raiz, né? Como as pessoas que não são católicas, né, são chamadas de forma bem simplória de evangélicos, então, ou se é católico ou se é evangélico aqui no Brasil. Então, a religião evangélica, essa repartição, né, é uma repartição até cultural, estou aqui bem simplificando bastante, ela surgiu de onde? Ela surgiu ali da Reforma. E qual que foi o ponto central da Reforma? Ali de Martinho Lutero, João Calvino, e esse povo aí, foi a justificação pela fé. Se a gente for olhar na história, eles revolucionaram o mundo, revolucionaram tudo, fizeram uma reforma com a justificação pela fé. E como que hoje não se prega mais a justificação pela fé?
não está precisando mais, o que aconteceu? Esqueceu-se? Ou estão precisando de outra reforma? Então, eu acredito que hoje está acontecendo novamente mais uma revolução, mais uma reforma da graça, voltando ao ponto central da justificação pela fé, que é o Evangelho. Martinho Lutero chegou a falar que a justificação pela fé é o coração da igreja. Se a igreja, eu gosto muito dessa frase dele, se você remover a pregação, a convicção e o estudo da justificação pela fé da igreja, a igreja inteira cai, desanda. Não existe igreja sem a mensagem da justificação pela fé, que hoje a gente sabe é o evangelho. Então, sem o evangelho, não existe igreja. Então, eu creio nisso. E essa clareza, Pablo, sobre o que é o evangelho, sobre o que é graça, igual você falou, traz uma leveza de você se relacionar com Cristo, de se relacionar com o Pai. Né? Por quê? Porque quando você anda pela lei, a lei nos fala de meritocracia, se você é bom, você é beneficiado, mas se você é mau, você tem problemas, né? Isso distorce a imagem de um Deus que é bom. Isso distorce a imagem de um Deus que ele não está olhando para você, na verdade ele está olhando para Cristo, para o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Eu lembro que antes de entender a graça e esse evangelho, eu quando falhava na minha caminhada cristã, eu ficava muito mal e falava, meu Deus, e às vezes eu queria até afastar da igreja, porque, cara, como é que eu posso ficar na igreja, sendo que eu ainda estou praticando algumas coisas, sabe? Eu era um crente imaturo ainda, mas a acusação, sabe? A culpa vinha sobre mim assim, e eu falava, cara, eu não sou digno de estar na presença de Deus, porque Deus é um Deus santo, e eu ainda pratico, sabe, as coisas ainda erradas na minha vida, eu não sou perfeito, até que o dia que eu fui entender que o sangue de Jesus é que me cobre de todo o pecado. Na verdade, ele já resolveu o problema do pecado lá na cruz do Calvário. O pecado, ele nem existe, a força do pecado não existe para nós. Qual que é a força do pecado? A força do pecado é a lei. É a lei que é a força do pecado. Quanto mais eu foco, falo, não, eu não posso pecar, eu não posso fazer. Meu Deus, eu tenho que ser melhor, eu tenho que cada vez que eu foco em mim mesmo, menos eu sou livre do pecado, sabe? As pessoas elas se prendem no pecado, por quê? Por causa da lei, por causa da sua meritocracia, porque ela acha que precisa ser bom o suficiente para se relacionar com Deus. E aí a gente vê muitas pregações, igual você falou, Pablo, infelizmente a mensagem da graça, a mensagem do evangelho, aquela reforma que aconteceu lá em 1500, né, através de Martinho Lutero e outros homens, precisa ser refeita nos nossos dias de hoje. Precisa, a mensagem da graça precisa ser anunciada. As pessoas têm que ter clareza do que de fato é o evangelho. O evangelho não é o homem tentando chegar a Deus. Muito pelo contrário, o evangelho é um Deus que amou o homem a tal ponto que veio ao encontro do homem. Esse é o evangelho. O Exatamente. evangelho é um Deus criando todas as formas para ir atrás do homem. Agora, quando pecamos, a Bíblia fala, né? Filhinhos, não pequeis. Agora, nós temos que entender o seguinte, que a questão do pecado ou não pecado é uma questão de natureza, não é uma questão de comportamento. Porque muitas pessoas se relacionam com Deus com a questão de comportamento, mas, na verdade, é uma questão de crença. Se você crê errado, você vai ter atitudes erradas. Mas se você crê, de fato, no que a palavra de Deus diz, no que está escrito em Romanos, justificação, sabe, aliança, remissão, sabe, redenção, você tem todas essas coisas, principalmente justificação. Você entendeu a justificação uma vez só, você fala, caraca, não tem como mais, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há o que eu faça que vai me separar do amor e da graça de Deus, sabe? Deus não vai me amar mais porque eu faço coisas boas, também não vai me amar menos porque eu deixo de fazer. Essa é a graça, cara. Isso nos torna livres de andar com Deus. Caramba, eu posso andar livre com Deus. Eu posso viver livre com Deus. Por quê? Porque não depende de mim, já foi feito, está consumado. Isso é a graça. Agora, isso escandaliza aqueles que são religiosos. Porque as pessoas às vezes querem sempre um a mais. Não, mas peraí, não, só crer? Não tem que fazer mais nada?
Como assim? Como assim? Eu acho que você lida também com isso sempre, né? Oi, Fábio, fala comigo. Sim. Eu vejo alguns pontos, né? Alguns motivos para as pessoas ficarem escandalizadas. Tipo, do ponto negativo. Algumas pessoas ficam escandalizadas por causa que elas não aceitam ter sido enganadas. Infelizmente, eu vejo que é até um pecado mesmo, o pecado do orgulho e da soberba. Porque tem pessoas lá, eu desde criança eu acredito assim, mas a Isso, igreja que eu me converti era assim. Aí a pessoa não aceita que tudo que ela viveu pode ter sido uma mentira. Ela pode estar sendo enganada. E ela fala, mas eu aprendi assim, é minha opinião, eu não mudo de ideia. Tem uma frase do Alessandro Vilas Boas que eu ah, gosto bastante, que ele diz, a busca pela verdade é uma constante, é uma... Na busca pela verdade, você tem que estar constantemente convencido de que você pode estar errado. oh, yeah. Então, a gente precisa Desconstruir. compreender que nós não temos todo o conhecimento, que pode ser que o que a gente aprendeu esteja errado. Mesmo que a gente tenha passado 40 anos, 50 anos, 10 anos, mesmo que a gente tenha se convertido em uma igreja que foi bom pra gente. Eu não estou dizendo que não é, né? Que tem aqui no Brasil, tem gente que defende até Universal. Mas lá no Universal eu me converti, eu aceitei Jesus. Ok, pode. Deus pode salvar pessoas em qualquer lugar, dentro de qualquer religião, dentro de qualquer templo, qualquer sistema, Deus pode salvar e usar pessoas de todo tipo. Deus pode. Mas o problema é que a gente precisa entender que a gente pode ter doutrinas erradas. Oh, A yeah. gente pode. E a busca pela verdade é uma busca humilde de entender que a gente pode estar errado. E o principal ponto que eu vejo na dificuldade das pessoas se renderem, aceitarem mas meu pai me ensinou assim, a minha igreja me ensinou assim. E outra, mas então tudo que eu vivi tá errado? Então o que eu vivo hoje na minha igreja, na minha comunidade, tá errado? Então a gente não vive de verdade a boa notícia, o evangelho, as pessoas não conseguem lidar com a realidade e acabam negando o que elas veem claramente na escritura por conta de, de não querer assumir, não querer mudar, não querer se arrepender de fato. Isso é tão Porque sério. Isso, arrependimento é uma coisa muito importante. Arrependimento é o quê? É mudar a sua forma de pensar. yeah. E é muito interessante porque na época em que a Bíblia foi escrita, né, o apóstolo Paulo escreveu, a palavra arrependimento era usada pelos exércitos nas guerras. Então, quando um povo estava indo em uma direção lá, os soldados estavam tudo indo em uma direção. Aí o general lá, o líder, falava metanoia, né? Tipo, arrependimento. Ia todo mundo fazer isso aqui, ó. E tava todo mundo indo para esse lado, eles iam para o outro. Então, era um giro completo. Então, metanoia significa mudar radicalmente a sua forma de pensar. Então, se você está indo por um lado, sua vida inteira, você precisa assumir. Nossa, realmente, se eu estou indo para esse lado aqui e está errado, então eu preciso me arrepender. Então, o que falta é justamente o que Jesus saiu pregando quando ele começou a anunciar o reino de Deus. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, é chegado. Então, o que impede mesmo as pessoas é arrependimento. Elas não querem se arrepender, não querem mudar a forma de pensar por um tradicionalismo. Mas, ó, vou complementar a sua frase aí a respeito do arrependimento, porque uma frase que a gente ouve muito até hoje é sobre arrependa-se, arrependa-se. Mas não existe arrependimento sem mudança de conhecimento, sem mudança de mente, né? Aquele que Paulo fala, né, em Romanos 12:2, né? As transformadas na renovação da vossa mente, que você acabou de citar aí. Por exemplo, eu também, eu antes de entender a graça, de aceitar a graça, eu vim de um sistema que eu acreditava que se perdia a salvação, eu acreditava que se eu falhasse hoje, se eu morresse hoje com falha, eu ia para o inferno.
Então, um dia alguém chegou em mim e falou assim, ó, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, e agora uma vez filho, salvo, sempre salvo. E eu, na minha religiosidade, eu coloquei o dedo no nariz dele e falei assim, você é um herege. Olha, isso aconteceu comigo. Você é um herege. Você está pregando coisas que não existem na palavra de Deus. Só que isso foi um gatilho que Deus colocou no meu coração. Aí eu falei, cara, peraí, eu não vou acreditar nem no que esse irmão acabou de falar e nem nisso, no que eu aprendi a vida toda. Eu vou para a palavra de Deus. Eu vou pedir o Espírito Santo para me mostrar. E eu comecei a estudar. Senhor, de fato, me mostra, né, na palavra de Deus, o que é, tal. Aí eu lembro que alguns textos, eu li alguns textos, mas quando eu dei de cara com Efésios 2, 8, aí eu falei, caraca, meu, de de fato é isso mesmo, cara. Não tem como. Uma vez que você nasceu de novo, acabou. Você mudou de natureza. Você não mudou de comportamento. Você não deu uma melhoradinha, entendeu? Você saiu das trevas pro reino da luz do amor de Cristo, entendeu? De fato, entendeu? Você não deu uma melhoradinha. E metanoia, na verdade, arrependimento verdadeiro é quando você tem o conhecimento correto. É quando você entende o que é correto. E essa conversão que esse arrependimento, ele é todos os dias. É a transformação da alma, a mente, vontade e emoção. Então, é a transformação da alma. Então, aquilo que eu acreditava, igual antigamente, né? Você é do Goiás também, antigamente, não sei, acho que você é mais novo que eu, mas antigamente as pessoas falavam assim que se você comesse banana com leite, você ia passar mal. Ou manga com leite, você ia passar mal. Ou seja, isso era uma crença que aquelas pessoas levavam. Até que um dia você fez uma vitamina de leite com manga e você falou, caramba, isso aqui é muito gostoso. Olha só isso aqui, meu. E não passa mal. Na verdade, isso aqui me dá prazer, me dá realidade. E o evangelho é isso, cara. O evangelho é que quando eu descubro, de fato, que o plano que está no coração de Deus, de salvação, de justificação, eu vou me libertando. Eu vou, de fato, experimentando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ter revelação é diferente do que conhecimento. E uma vez que você tem revelação, meu irmão, ninguém rouba de você. É um estalo no seu espírito, você fala, caramba, agora você pode ouvir o que for, que ninguém rouba de você. Eu queria mandar um abraço aqui a alguns irmãos que estão aqui na live. O nosso irmão André, né? Nossa irmã, minha esposa maravilhosa, Daiane Xavier, né? Irmã Ludmila, Fabinho, a irmã Pamela, a Jota Delícias aqui também, a Samuel Menezes também, um abraço. É um prazer estar com vocês aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui, né, nessa live. Eu vou estar fazendo lives aqui toda semana sobre graça, entende? Sobre graça, porque eu acredito que, assim como você, Pablo, eu tenho um chamado, sabe? Um chamado de despertar as pessoas. É a revolução da graça. Nós fomos chamados para a revolução da graça. Você sabe o que é legal? É que quando você fala da graça e as pessoas entendem, elas ficam apaixonadas. Falam, caraca, meu Deus, eu nunca tinha percebido isso, né? A minha esposa disse que a revelação vem quando você pede o Espírito e se abre. De fato, é isso mesmo, né, Pablo? É uma das formas. É a mais eficaz. A mais eficaz é quando você fala Espírito Santo, eu quero entender. Aí você mesmo vai ler as escrituras e ele vai te falar o que está lá. Mas pode vir de outras formas também. A minha não veio assim. A minha veio ouvindo pregações da graça, né? Que eu fui convidado para ir numa comunidade que só pregava graça. Nova aliança, graça, lei graça, era só isso, mais nada. Aí eu fiquei ali uns 3 meses, aí me pegaram de jeito. Aí eu compreendi. Só que eu não aceitei de primeiro também não, foi difícil, porque eu era legalista. Aí eu fui, né, eu até que aceitei de boa, falei, legal, né, bacana. Mas lá no fundo, deve ser assim não, moço. Não é possível que eu vou pecar e não vou pro inferno. Não, não é assim. Deve que essa graça aí é legal, mas não deve que é assim. Então quer dizer que ninguém vai pro inferno. Mas
em um culto, o pastor estava pregando sobre Hebreus 9 e 10, né? Falando do princípio do representante. Aí ali eu parei de olhar para mim, comecei a olhar para Jesus e nunca mais tirei os olhos dele. Porque Hebreus 9 e 10 faz você entender completamente que é tudo sobre Jesus. Não é nada sobre você. É ele que morreu, ele que pagou o seu pecado. Por causa que ele pagou o seu pecado, Deus esqueceu dos seus pecados. Deus nem lembra mais dos seus pecados. Nós fomos santificados de uma vez por todas. E o princípio do representante ainda diz que, né, para quem já conhece, né, a história, a cultura de Israel, o representante, ele era aquele que representava o povo diante de Deus. Então, se o representante era aceito, o povo era aceito. Se o representante era perfeito, o povo também era perfeito. Se o representante merecia ser abençoado, o povo era abençoado. Então, Jesus é o nosso representante. Ele merece ser salvo, então eu sou salvo. Ele merece ser abençoado, então eu mereço ser abençoado. Ele merece ir para o inferno? Não, então eu também não vou para o inferno. Então, a partir do momento que eu compreendi o princípio do representante, foi aí que eu tive certeza da minha salvação. Lembro desse culto até hoje. Então, as outras palavras, tipo, Efésios 2:8, não me convenceu, porque, né, não me convenceu. Para explicar o que é graça, não me convenceu. O que me convenceu foi a raiz do meu problema. Eu olhava para mim. Então, tudo que eu fazia para Deus, eu olhava para mim. Será que eu estou merecendo? Será que eu vou fazer o suficiente? Será que eu vou conseguir obedecer para ir para o céu? Será o que eu estou fazendo? Então, eu tinha uma síndrome de eu mesmo. Era uma eu mesmice aguda. Então, o remédio para ser o meu eu mesmice, não é uma palavra que eu estou inventando aqui, era olhar para Jesus. E quando eu entendi que não dependia nada de mim, eu compreendi a graça, tive certeza da minha salvação e nunca mais parei. E esse é o maior mal da igreja hoje, na minha opinião, entendeu? É que a igreja, ela não olha para Cristo, ela olha muito para si mesma. Ela quer se relacionar com Deus baseado nos seus comportamentos, nas suas boas obras, né? Na sua maneira de ser. Então, quando você olha para você mesmo, você não vai ter nada menos, nada mais do que culpa, né? Do que você vai se ver como a mazela que um ser humano é, né? Mas Cristo não quer que nós olhemos para nós, né? Paulo, ele até diz que eu sigo olhando para o alvo, né? Para o alvo que é Cristo, né? Por quê? Porque é assim que eu sou transformado, não é isso que a palavra de Deus fala? Nós somos transformados de glória em glória, fazendo o quê? Contemplando como por um espelho, né? A face do Senhor Jesus. Então, quanto mais eu contemplo o Senhor, mais eu me pareço com Ele, né? Aquilo que adoramos é aquilo que nós vamos parecer, sabe? E esse é o problema, cara. O problema é que a igreja ainda está perdida em si mesma. A igreja está perdida, infelizmente, né? A igreja está olhando para si mesma, né? Você tá usando fone? Porque o pessoal já é a segunda vez que fala que o áudio está um pouco baixo. Mais alguém o áudio está baixo? É o áudio de quem? É o meu ou do pastor? Deixa eu ver se eu colocar os dois, talvez dá certo. Melhorou? Melhorou? Eu acho que se tirar o fone, eu acho que fica melhor, porque aí o áudio fica só do celular. Tá, vou tirar, vamos ver como vai ser. Melhorou? Melhorou. Aqui pra mim melhorou também. Então tá bom. Então, eu acho que o mal, a raiz da igreja, do mal da igreja é esse relacionamento olhando para si mesmo, antropológico, né? Olhando para dentro de si, olhando para suas falhas, na verdade, né? Então, é importante que a igreja entenda que é Cristo em nós. É Cristo em nós a esperança da glória, sabe? Não tem nada a ver conosco, não tem, nem a obra que nós fazemos é nós fazemos, entendeu? É Cristo em nós, é Ele, eu edificarei a minha igreja, sabe? Ele disse, eu edificarei, essa responsabilidade é dele, sabe? Então, nós somos apenas um corpo, né? Um pedaço do corpo, ou seja, nós somos aquele, ele é o cabeça e nós somos o corpo, né? Então, tudo é graça, tudo é favor, sabe? Então, nós temos que entender. E isso escandaliza demais as pessoas. O que escandaliza? Caramba, como pode
uma pessoa, um pecador, melhorou, né? Beleza, bora. Como pode Deus aceitar uma pessoa tão mal? Né? Isso a gente vê muito, por exemplo, a gente tem, como evangélico, como religioso, nós queremos nos colocar numa caixinha e separar aqueles que não se parecem com a gente, né? A gente quer desprezar aqueles que não se parecem com aquilo que eu creio, com aquilo que eu imagino, né? E a gente começa a desprezar as pessoas ou até mesmo as outras religiões porque não se parece com... Mas, na verdade, o evangelho não fala de religião, o evangelho fala de Cristo. Né? Cristianismo não é religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é viver o estilo ao qual Cristo vive. Não é verdade? E nós vimos aí o evangelho começando assim com muita graça, de fato. E o tempo todo que Jesus esteve aqui, né, andando no ministério, você só vê graça, meu. Você vê Jesus indo na contramão da religiosidade, né? Na contramão daquilo que os religiosos criam de cultura, de costume, né? De leis e tudo mais, né? Nós vamos ver isso vários homens de Deus, por exemplo, vou citar um aqui, Levi. Levi era um cobrador de impostos, né, que logo depois se torna Mateus, né? Mas a Bíblia fala que Jesus passa e olha para ele. Quem olharia para Levi, brother? A função de cobrador de impostos era equivalente a um assassino, ao pior dos piores naquela época, né? Porque quem cobrava os impostos ali eram judeus trabalhando para os romanos, né? E não só trabalhando os romanos, porque os romanos colocavam uma taxa ali que os romanos queriam arrecadar, mas os judeus que trabalhavam ali como cobradores de impostos colocavam ainda mais um pouco ainda, roubavam mais um pouco ainda. Ou seja, esse tipo de gente era odiado entre os judeus, sabe? Era como um assassino entre os judeus. Aí Jesus olha para Levi. Aí ele fala assim, ó, vou lá para sua casa lá que eu quero comer. Aí não só você, mas leva todos os seus amigos. Aí a Bíblia fala que Jesus está lá no meio de cobradores de impostos, sabe? Aí pecadores, aí os fariseus falam, quem é esse homem que é amigos de pecadores? Sabe? Essa é a graça alcança quem é desprezado. A graça alcança aquele que é pior, sabe? Essa é a graça tem o poder de alcançar o pior dos pecadores. A lei, ela tem o poder de condenar o melhor dos homens. Mas a graça tem o poder de justificar o pior dos pecadores. Então você vê Levi, cara, ali, um contexto de Levi. Se a gente for citar também, o próprio apóstolo Paulo, né, Paulo? Caraca. O próprio apóstolo Paulo, que ele era fariseu. Fariseu. E além disso, o seu zelo era tão forte que ele matava as pessoas. Ele era assassino, sabe? Parece que meu áudio está replicando. Não, tá bem aqui, pra mim tá bem. Tá replicando para vocês quando eu falo, gente? Para mim tá replicando aqui. É só falar que dá o eco. Não, aqui tá bem. Vamos ver se alguém responde. Se responder, eu continuo, ok? Mas Sim, tá replicando. Credo. Tá replicando. Acho que foi porque tinha conectado o fone. Agora tá bugando. Não, tá bom. Voltou. Não voltou. Então, o apóstolo Paulo, ele até matava, né, os cristãos. Hoje em dia seria mais ou menos como um muçulmano se converter, né? A gente tem os muçulmanos como os terroristas, os que odeiam todo mundo, os que matam por causa da própria religião. Paulo era tipo um muçulmano, que matava quem pensava diferente. Era um zelo exagerado. Tanto que Paulo chega a ter compaixão dos judeus, né? Lá em Romanos, se eu não me engano, é no capítulo 9, que ele diz que eles têm um zelo sem entendimento, porque ele era uma pessoa com zelo, mas sem entendimento. Então, infelizmente, as pessoas que têm esse zelo, mas sem entendimento, elas matam as pessoas. E como hoje não se apedreja mais, né, não se prende por causa disso,
elas cancelam, param de conversar, saem da igreja, falam mal, difamam, fazem memes de outras pessoas. Então hoje o cancelamento, o apedrejamento é diferente. Hoje ele é online, é cancelamento de reputação. Não é mais uma morte, né, literal. Mas para qualquer tipo de pessoa, a graça é de graça. Graça é justamente favor imerecido. Então, quanto menos você merecer, mais qualificado você é. Então, às vezes a gente esquece do sentido mais famoso da graça, né? Porque favor imerecido é o significado mais básico, mais simples. Oh, yeah. Claro que não é o significado completo da graça, mas é o básico. E se você já aplicar esse básico bem feito, se você fizer um arroz e feijão bem feito, você já acaba com muitos preconceitos, muita religiosidade. Por quê? A gente não vai mais excluir o igual. A gente vê os homossexuais como pessoas que não podem ser salvas pela graça. Então esse favor imerecido não é tão imerecido assim. Então você tem que merecer até certo ponto. Um drogado, a graça não pode salvar. Então o drogado não merece, mas você merece. Então, você merece mais, então você já está colocando mérito aí. Mas o divorciado está em adultério constante e vai para o inferno direto. Então, a salvação é baseada em casamento, em uma posição uma posição conjugal. Então, a graça deixa de ser graça quando a gente coloca critérios de merecimento. Esse pecado merece a graça, esse pecado não merece. Então, a partir do momento que a gente coloca mérito na graça, ela deixa de ser graça, porque graça é favor imerecido. Quando você coloca um ponto, você tem que merecer desta forma, já não é graça mais, já virou outra coisa. Então esse evangelho sem graça é uma desgraça, não tem graça. Então, infelizmente, as pessoas fazem assim, elas colocam critérios. Então, Paulo não poderia ser salvo, Levi não ia ser salvo, ninguém ia ser salvo. Porque se não é pela graça, todo mundo está condenado, porque ninguém merece a salvação. E agora o importante, o Pablo, dizer o seguinte, que não existe graça sem lei. Porque é importante a gente entender que a graça, para nós entendermos a graça e ter revelação da graça, a lei é muito importante. O próprio Paulo fala que a lei é importante, ela é boa. Por quê? Porque ela é como um espelho que mostra as nossas mazelas. A lei, ela mostra que nós não conseguimos ser salvos por nós mesmos. A lei mostra que nós precisamos de um Salvador. Então, é importante a gente ter clareza da graça, tendo clareza da lei. Por quê? Porque a lei é boa para mostrar o quanto que eu não consigo me relacionar com Deus por mérito. Ela vai me mostrar que eu não consigo fazer uma ponte até Deus cumprindo regras e méritos. Agora é importante também entender que muitas pessoas até creem na graça, Pablo. É só, não, eu fui salvo pela graça. Está escrito, entendeu? Nós somos salvos pela graça. Mas elas falam, peraí, tá bom, eu vou salvo pela graça, mas daqui por diante eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer o meu lado. Peraí. Nós somos salvos pela graça, mas também nós vivemos todos os dias sendo suprido por essa graça. Não há nada que nós façamos, meu irmão, que nós possamos alcançar a favor de Deus, a não ser pela graça. Esse é o problema. As pessoas falam assim, esse evangelho da graça é muito perigoso, porque se você prega a graça, as pessoas vão querer ficar pecando. Vai falar assim, então tá bom, se eu sou salvo e se eu pecar eu não vou pro inferno, então eu vou pecar de qualquer jeito. Peraí. A pergunta é, você nasceu de novo? Porque Paulo vai falar no capítulo 6, agora por acaso que eu sou salvo para a graça, eu vou viver no pecado? Eu vou viver pecando? De maneira nenhuma, porque para o pecado nós estamos mortos. Paulo ele afirma isso no capítulo 6. Como você pode estar vivendo para algo que você está morto? Entende? Não tem como. Se você está morto por pecado, como que você vai viver para ele? Você está entendendo? Só que as pessoas elas acham que isso vai, essa pregação da graça vai validar você viver uma vida de qualquer maneira.
E não é isso, é pelo contrário. O padrão, ele eleva, né, Paulo? Ele eleva muito. O próprio Cristo falou, né? O que a lei fala para vocês? A lei fala o seguinte: se você cometer um adultério, né? Não cobiçará sua mulher, né? Eu, porém, vos digo, ou a mulher do próximo, né? Eu, porém, vos digo, se você olhar com olhar impuro, você já cometeu o pecado. Entendeu? Não matarás. Eu, porém, vos digo, né? O que Jesus falou assim? Se você odiar seu irmão, você já cometeu homicídio. O que Jesus está falando na verdade? Fala, cara, ninguém consegue. Você não consegue, meu irmão, entendeu? O padrão da graça, ela foi muito além. Ela quer dizer o seguinte, que você não consegue cumprir nada para ser salvo. Você só é salvo pela graça. E você só permanece salvo pela graça. Não tem como você ganhar a salvação, conquistar a salvação. Entende? Exatamente. Jesus, né, ele veio, ele aumentou o padrão da lei, justamente porque na época que ele veio, os fariseus estavam deixando a lei mais fácil. Eles estavam tirando coisas da lei que eram... Eles estavam tirando a severidade da lei, que tornava a lei realmente pesada, impossível de alcançar, e colocando outras coisas, tradições humanas. E na cabeça deles, eles estavam conseguindo cumprir a lei. Então, quando você remove o que a lei realmente é, você tira o rigor dela, você ilude as pessoas achando que elas vão conseguir cumprir, porque você substituiu a lei por doutrinas humanas. Aí as pessoas ficam iludidas, achando que, não, mas tem como sim merecer a salvação. Tem como sim eu fazer alguma coisa para merecer uma bênção. Tem como sim eu chegar ao padrão de Deus. Então, já na época de Jesus, as pessoas não tinham mais o verdadeiro, o real entendimento do que era a lei. Porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, no versículo 19 e no 20, ele fala que a lei foi dada para que todo mundo percebesse que é pecador, que merece a condenação e que não consegue se salvar. Então, quando eu vejo alguém dizendo, tem como a gente se salvar sim, tem como a gente merecer sim, tem como eu fazer alguma coisa assim, tem como, é porque a pessoa ainda não entendeu a lei de verdade. Quando a pessoa é bem religiosa, quando a pessoa, tipo assim, ela quer brigar comigo, ou quer entender a graça, mas é muito religiosa, eu falo mais da lei do que da graça para ela. Eu falo, olha, você tá com a compreensão errada da lei. Vamos entender o que é a lei? Quando você entender a lei, você vai gritar querendo Jesus. Aí eu não vou precisar explicar mais nada para você. Aí eu falo, na lei, se você fizer isso aqui, você já está condenado. São 613 mandamentos. Aí eu explico Deuteronômio, capítulo 28 para ela. Aí depois eu explico lá, Gálatas, que se você desobedece um mandamento, ou se você quer obedecer um dos mandamentos da lei, você tem que obedecer todos. Se você não obedece todos, você está sob a maldição de Deus. Aí eu já jogo um Timóteo 2,10, que fala, se você desobedeceu o menor mandamento da lei, você desobedeceu todos os mandamentos, isso é culpado de tudo. Aí quando a pessoa consegue entender que a compreensão da lei dela tá errada, ela fala, não quero viver pela lei mais, me dá graça, me dá Jesus. Então eu vejo que as pessoas têm um entendimento errado da lei, e por elas não terem uma compreensão correta da lei, elas desvalorizam a graça. O que o senhor citou. As pessoas gostam muito de falar, mas se pregar graça, as pessoas vão querer pecar e ter liberdade para pecar. Essa fala das pessoas revelam a incredulidade e o desprezo delas pela graça. Essas pessoas falando isso, elas estão desprezando a graça e colocando um valor exacerbado na lei, na proibição. Por quê? Porque Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 14, o seguinte, vocês não são mais dominados pelo pecado, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, Paulo disse que quando nós somos dominados pela lei, estamos debaixo da lei, a gente vai pecar mais. Mas quando a gente está debaixo da graça,
a gente não vai pecar. Então, na cabeça dessa pessoa, é o contrário. É o Se contrário. você estiver debaixo da graça, se você tiver certeza da sua salvação, se você tiver plena ciência que você não vai para o inferno, independente do seu pecado, isso vai fazer você pecar. Mas agora, se for proibido pecar porque você vai para o inferno, porque tem consequências, porque tem ira de Deus, tem isso e aquilo, e o diabo a quatro mais que o povo inventar que tem, aí sim a pessoa não vai pecar. Então a pessoa está indo contra o que Paulo falou. Paulo disse, ó, a força do pecado é a lei. Lá em Coríntios ele fala isso, né? Literalmente isso. A força do pecado é a lei. Então, quanto mais lei, mais pecado. Aí ele fala lá em Romanos 6,14. Se vocês estão debaixo da lei, vocês vão pecar pra caramba. Mas se vocês vierem para baixo da graça, vocês não vão pecar. Isso. Aí a pessoa fala, ué, mas se a graça é assim mesmo, então a pessoa vai pecar mais aí. Eu posso pecar à vontade, né? Então a pessoa está cometendo um erro, mesmo que inconsciente, mas continua sendo um erro, de ir contra o que Paulo falou. E quando a gente vai contra o que um apóstolo fala, o nome mais comum disso é heresia, né? Mas não pode falar, né? Não pode falar, porque, né? Heresia é falar da graça. Uma vez que você é salvo, você não perde a salvação quando você peca, isso aí que é heresia. Mas a pessoa, ela que está falando heresia, porque ela está indo contra o fundamento estabelecido pelo apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que deixou bem claro que quanto mais graça, menos pecado. Quanto mais lei, mais pecado. Mas isso, né, a pessoa precisa ter o coração aberto para compreender a graça. Porque o Espírito Santo não obriga ninguém a crer na graça. Ele é uma pessoa gentil, cavalheira, que oferece. Mas quando a pessoa ainda está, igual eu falei antes, se a pessoa for soberba, ela querer ficar com aquela ideia, mas eu já nasci assim, eu penso assim, não vou mudar, porque eu tô assim há 20 anos, 10 anos. Se a pessoa quiser colocar a tradição, a história dela e o ego dela acima da verdade, ela já tomou a decisão dela e o Espírito Santo vai compreender e não vai forçar nada, né? Agora, nós temos uma urgência, eu acredito que o Senhor está levantando pessoas para abrir os olhos da igreja, né? A respeito desse assunto, né? Igual você falou, né? Paulo é muito claro falando que a força do pecado é a lei. Se você vive debaixo da lei, você vai pecar. É inevitável, entendeu? Mas se você vive debaixo da graça, entendendo que uma vez perdoado, uma vez justificado, né? Você agora é livre do pecado, você agora é filho de Deus, você se tornou filho de Deus. Você agora vive numa liberdade que você não tinha, na verdade, né? Então, a igreja ainda precisa entender isso, né? Que não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez, né? O meu descanso vem nessa certeza que Ele fez tudo. E essa vida de substituição foi lá na cruz, mas também é todo dia. Ela é todo dia. Eu me substituo, Cristo me substitui todo dia. Porque não há o que eu faça que vai agora me acusar diante de Deus. Deus não olha mais para mim. Tanto que a palavra de Deus fala em Hebreus, né? E tanto Isaías que fala que o próprio Deus falando dos vossos pecados, jamais me lembrarei. Olha só, um Deus que esquece dos seus pecados. Cara, isso é muito 10, top, mano. 17. Jamais me lembrarei dos seus pecados. Cara, isso é muita loucura, mano. Sabe, é muito massa, sabe? É como se você estivesse devendo 10 milhões de dólares para alguém, né? E esse alguém quer te matar, porque você não tem condição de pagar. E ele quer te matar. Esse é o julgamento dele. Você não vai pagar, você não dá conta? Eu vou te matar. E de repente aparece alguém que de graça te ama. E ele tem esses 10 milhões, ele vai lá e paga esses 10 milhões. Como que você lidaria com essa pessoa que te livrou da morte? Como é que seria seu relacionamento com essa pessoa que pagou a sua dívida? Olha, eu estou falando de dinheiro, mas é muito mais além. É a eternidade, mano. É estar ligado novamente com Deus. Sabe? Como que eu posso agora viver pecando? Sabe? Ofendendo a Deus que planejou me salvar, planejou me amar, me tirar daquela condição de pecador para me tornar justo. Em algumas pregações eu gosto de perguntar assim, quantos justos nós temos aqui? E a tristeza, Pablo, é ver que poucos levantam as mãos.
Porque Eu já ia levantar a mão aqui, ó. Eu Pois sou é, justo. porque não tem clareza que somos justos, sabe? Sou justo. E aí pergunto, quantos santos temos aqui? Rapaz, a cultura, a mentalidade ainda de religiosidade segura as pessoas. Fala, não, sou santo, não. Não sou justo, não. Eu ainda faço. Cara, não tem nada a ver com você, tem a ver com a obra de Cristo. Isso tem que ficar tão claro, porque é isso que traz liberdade. Liberdade é você viver crendo que a obra de Cristo foi o suficiente. Que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é o suficiente para você se relacionar com Deus. Que o sangue de Jesus é a única coisa que precisa. É o passaporte que você tem, que eu tenho, para ter acesso a Deus. E agora a Bíblia fala que eu posso entrar com ousadia diante do Senhor, por causa do sangue. Por causa do sangue de Jesus. A Bíblia fala que o sangue, Hebreus fala que o sangue fala, né? Lá em Gênesis, quando Caim mata Abel, né? Deus fala assim, ó, o sangue do seu irmão está falando, está clamando. Ou seja, ali o sangue falou. E o sangue estava falando que eu quero justiça, sabe? Eu quero que seja algo que seja feito. Mas aí a Bíblia fala que Hebreus, que o sangue de Cristo também fala. E o que o sangue de Cristo fala? Perdoado, justificado, redimido. Não há condenação. Filho para sempre, meu irmão. O sangue de Cristo fala. Meu Deus, que graça é essa, meu Deus? Que graça é essa? Agora eu tenho que entender. As pessoas falam, não, tá ok, nós não andamos mais pela lei. Nós andamos sim pela lei. A Bíblia fala que nós andamos pela lei. A lei do Espírito E da vida. e da vida. Não é verdade? Exatamente. Não é o que eu faço, é o que o Espírito fala. Sou direcionado, o Espírito Santo ele fala comigo, sabe? Eu vejo a palavra... Romanos 2, não, Romanos 8:2, né? Que Paulo fala, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, aí no capítulo 7, né, que ele explica que lei que é essa. E no capítulo 7 ele fala que essa lei é os 10 mandamentos. Lá no Romanos 7, versículo 6, 7 e 8, ele fala, a lei disse, não cobiçarás. Aí ele vai falando, né, falando mais da lei, aí no capítulo 8 ele fala, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado que gera morte. Que lei do pecado que gera morte é essa? Mas quando a gente abre Romanos 8 e lê, né, que lei do pecado que gera morte é essa? Lei do pecado da morte, que lei que é essa? É a lei que ele passou o capítulo 7 inteiro explicando. Às vezes essa divisão de capítulo da Bíblia, às vezes atrapalha a nossa compreensão. Eu sei que isso facilita em várias outras coisas, mas atrapalha em outras também. É verdade. Então, se você pegar o capítulo 7 e o 8 e ler junto, quando você lê o versículo 2 de Romanos 8, você vai entender que a lei do pecado e da morte é os 10 mandamentos, porque ele explica isso os 10 mandamentos, é a lei de Moisés, porque ele explica isso no capítulo 7. Então, é muito incrível isso. E ele não só no capítulo 7, né? Lá para os Coríntios ele falou, porque somos ministros de uma nova aliança, não da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí no versículo seguinte ele fala que o ministério da morte, que foi gravado com letras em pedras, teve a sua glória. O ministério da morte gravado com letras em pedras. Que foi gravado com letras em pedras mesmo? Uma criança da escolinha dominical vai falar pra você. Ué, mas não foi os 10 mandamentos que foi gravado com letras em pedra? A criança vai falar, sim! Né? Uma criança consegue entender isso. E Paulo chama as tábuas de pedra de ministério de morte. E ele vai repetir lá em Romanos capítulo 7, né, o 10º mandamento, não cobiçarás. Ele fala, a lei diz, não cobiçarás. No versículo anterior ele fala que nós somos libertos da lei. E aí no capítulo 8, versículo 2, ele diz que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte.
Então, hoje nós não temos mais a lei, a antiga aliança, as tábuas de pedra, a lei de Moisés mais que nos guia. Não é mais essa lei, é a lei do Espírito da vida, que é simplesmente o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei foi substituída completamente pelo Espírito Santo. Então, quando a gente acha, isso aqui é outra coisa também, que nas entrelinhas, quando a pessoa diz que não, mas esse negócio de ser guiado pelo Espírito Santo não é fácil, não é eficaz, isso não vai dar certo. As pessoas têm sim que ter uma lista de regras, tem que ter um regimento interno de igreja, tem que ter pregações extensivas sobre certo e errado, pode, não pode, isso é bom, isso não é. O que a pessoa está dizendo? Que Deus, na nova aliança, deu um método inferior à antiga. Que o Espírito Santo não é bom o suficiente para substituir a lei. Que a lei é melhor que o Espírito Santo. Que o Espírito Santo não consegue fazer o trabalho dele. Que Deus não consegue fazer o trabalho dele. Então, a pessoa fala isso, só que ela não entende que ela está dizendo isso. Então, quando a pessoa fala, não, a gente ainda tem que ter a lei, tem que ter os 10 mandamentos, tem que ter lista de regra, tem que ter norma, tem que ter doutrina, a pessoa está dizendo, o Espírito Santo presta para nada, não. Desse negócio aí de Espírito Santo, de lei do Espírito da vida, Espírito vivifica, é tudo mentira. Tem que ter, é Moisés. Espírito Santo, ó, esse negócio aí não é para nós, não. A pessoa está dizendo isso, só que ela não percebe que ela está falando isso. Ela não percebe a blasfêmia que ela está cometendo. Aí não dá. Só quem tem revelação que compreende isso. Eu era pastor de uma igreja no interior, aí no Goiás, e na minha igreja tinha todo tipo de pessoas que a sociedade rejeitava, sabe? Os drogados, homossexuais, sabe? Pessoas... Toda pessoas que as outras igrejas não aceitavam, de alguma maneira estavam andando com a gente ali, né? Naquele tempo que a gente estava pastoreando naquela cidade, né? E às vezes as pessoas falam assim, pastor, o que acontece com você? Que a mazela da cidade todinho tá na sua igreja. Aí eu falei assim, eu tô tentando parecer com Jesus. Amigos de pecador, entendeu? Tô tentando me parecer com Jesus. Porque eu sempre crio o seguinte, Pablo, que se o Espírito e a palavra não for suficiente, eu não tenho o que fazer. Se o Espírito Santo não convencer que a pessoa é pecador, e se a palavra não transformar aquela pessoa, eu como ministro, eu estou perdendo meu tempo de querer dizer, dar regras, sabe? Dizer o que fazer, o que deixar de fazer. Não. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Olha só que graça que é essa, cara. É de dizer o seguinte, vinde a mim todos os pecadores. É você que é desprezado pela sociedade. É você que é excluído. É você que ninguém quer. É você que a graça quer, sabe? E as pessoas estavam ali, e eu batizei vários, sabe? Tirando das drogas, sabe? Os homossexuais lutando contra o homossexualismo, sabe? Por quê? Porque estavam se sentindo amados. E aí a nossa função como ministro do Evangelho é liberar o Evangelho, a graça, o amor, sabe? Nada de fato vai fazer sentido, Pablo, se nós não amarmos como Jesus amou. Independente de lei ou de graça. Se não amarmos como Cristo amou, meu irmão, nós estamos perdendo tempo. O Evangelho alcança todos, meu irmão. Sabe? Então ali, eu era criticado porque na nossa igreja tudo que não prestava estava lá. Aí eu olhava para a minha igreja e olhava para os evangelhos e falava, caramba, que honra que eu tenho de ter essas pessoas andando aqui nessa igreja. Que honra que eu tenho de aceitar aqueles que não são aceitos. Que honra que eu tenho de entender o coração de Jesus. Sabe? Esse é o evangelho. O evangelho é aceitar as pessoas como elas são. Agora, o evangelho é tão poderoso que ela não vai deixar as pessoas como elas são. Sabe? Tem um amigo meu, ele entrou agora na live aí, o Orlando Júnior, ele sempre falava o seguinte, ele é pastor também.
Ele fala assim: se o Espírito Santo não convencer, eu não tenho interesse. E é de fato isso. Se o Espírito Santo não convencer a pessoa, meu irmão, não adianta, você não vai ter força para convencer ninguém. Agora eu tenho que escrever, que eu tenho que ter convicção, como ministro do Evangelho, que o Espírito e a palavra são as armas para. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. Essa palavra poder significa dunamis ou dínamos, que nossa tradução é dinamite. Isso fala, Pablo, que quando alguém ouve o verdadeiro Evangelho, isso explode dentro dele. Então é impossível ser o mesmo. É impossível eu ter os meus comportamentos. É isso que aconteceu com o Zaqueu, brother. Ele encontrou com o verdadeiro evangelho ali. E aí, Cristo não precisou falar assim, ó, agora você vai ter que mudar seus comportamentos. Não. Zaqueu fala assim, é o seguinte, eu quero devolver 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Por quê? Porque o evangelho chegou naquela casa. Você está entendendo? A graça chegou naquela casa. E Jesus fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Meu irmão, o evangelho é um poder. Poder. Agora, é interessante também que Paulo ele adverte muitos Gálatas, né? Quem te ensinou, Gálatas, a fugir, né, daquilo que eu tenho ensinado? Tá? Paulo ele ficou muito bravo porque ele deixa Gálatas lá compreendendo o que é o evangelho, que é a graça. De repente chegam os judaizantes e começa a falar, não, agora você tem que circuncidar, você tem que praticar as coisas da lei. Paulo fica muito bravo. Não. Você agora já é circuncidado pela aliança de Cristo Jesus. Então, o evangelho é o poder, é o dínamos, é a dinamite que explode. Uma vez que cremos no evangelho, é impossível nós sermos humildes. Exatamente. Então, quando você tem um encontro com a graça, tem 2 opções. Ou você aceita e é transformado, ou você vai acabar sendo igual os fariseus, que vão simplesmente lutar contra, criticar, fazer motim contra. Infelizmente, tem esses dois efeitos. Quando você ouve o evangelho, ouve a boa notícia, a graça, né? Porque Jesus, ele pregava graça. Ele era acusado de ser amigo dos pecadores, ele era acusado de libertinagem, ele era acusado de ser contra a lei, porque ele era gracioso. Justamente. E quem acusava ele de ser libertino, dar liberdade para pecar e ser contra a lei? Isso eu estou falando porque aqui é crente, né, que vai ver nossas lives. Então, crente, né, tem que ter pelo menos lido os evangelhos e saber disso, né? Oh, yeah. Quando você vai ler os evangelhos, os fariseus acusavam Jesus direto de ser libertino, de ser contra a lei, de ser amigo de pecador. E aí, no caso da sua comunidade, olha o tanto de pecador que tem aí. E com certeza vocês devem ser acusados de ser contra a lei de Moisés, ser antinomiano, que dá liberdade para o povo pecar e que não sei o quê. É cheio de fariseu acusando e falando, já que é assim mesmo, então pode pecar, não tem lei mais não tem que ter mais lei, vocês é contra a lei, então quer dizer que aí vocês podem pecar. Então essas acusações, elas foram feitas a Jesus. E se a gente falar exatamente as mesmas coisas que Jesus falou, devemos ser acusados das mesmas coisas. Isso é um bom sinal que a gente está falando o que Jesus falou. Paulo também era acusado disso, né? Jesus falou Paulo também. Vocês serão abençoados, mas serão abençoados com perseguição. O verdadeiro evangelho, Paulo, vai trazer perseguição. O falso evangelho não traz perseguição. É muito bom, massageia o ego, é top demais, entendeu? Mas o verdadeiro evangelho, meu irmão, quando a gente prega a graça, a gente é odiado. Você sabe disso, meu irmão. Entendeu? Nós somos odiados, entendeu? Por quê? Porque o evangelho traz perseguição, acusações, entendeu? Não adianta. Agora, isso Jesus falou que ia acontecer, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Pregue, ame. A igreja precisa demais voltar. Eu acho interessante também, o Pablo, que nós vemos muitos
dos chamados do Senhor, que entenderam a graça de Deus, que estão fora da vida em comunidade, sabe? Eu não falo da igreja, não, porque nós somos chamados uns para os outros, nós não somos chamados para uma instituição, nós somos chamados para as pessoas, sabe? E quem é nascido de novo, eu até tenho todo nascido de novo que tenta fugir do propósito para o qual ele foi nascido, chamado para viver, que é um relacionamento com Deus e as pessoas, ele é frustrado, sabe? Frustrado. Em tudo que ele faz, ele é um frustrado, porque quem nasceu de novo não consegue mais viver fora dessa realidade de Cristo, sabe? Então, há muitas pessoas feridas pela região, muitas pessoas machucadas por tantas coisas, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele tem chamado aqueles que foram um dia chamados pela graça, alcançados pela graça, para novamente fluir em amor, em graça, sabe? Irmão, eu oro demais para uma igreja que entende esses princípios de Cristo, sabe? Amar como Cristo amou. Amar como Cristo amou, meu irmão, não fala de você colocar os seus padrões, sabe? Não tem regras. Não, filho. Vem como estás, entendeu? E aí eu vou te falar de novo, se o evangelho, o Espírito não tiver poder, meu irmão, para mudar as pessoas, nós temos que parar de pregar esse evangelho. Entende? Se o evangelho e o Espírito Santo não tiver poder de mudar as pessoas, nós temos que parar de pregar esse evangelho. Agora, por que nós estamos falando de graça? E aí nós vamos já caminhar para a conclusão. Por que nós estamos falando de graça? Porque a maneira de Satanás prender as pessoas é culpa e condenação. E a culpa e condenação vem através de quê? Da lei. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu sou proibido, ou eu não sou capaz. Então a lei sempre vai mostrar que você não é. Mas a graça vai dizer, apesar de você não eu te faço ser. Eu tenho que entender isso, porque viver sobre culpa e condenação, meu irmão, é a armadilha de Satanás para prender os filhos de Deus nesses dias. Então, quando você entende que não há mais culpa, não há mais condenação, meu irmão, você vive livre, você voa, você arrebenta. Graça, escandalosa graça. E vou falar como Paulo, né? Somos os primeiros a entender que somos pecadores e precisamos de Cristo todos os dias. Todos os dias. Oh, meu Deus, que o Senhor possa nos dar graça para nós falarmos de graça. Né, Paulo? Exatamente. Paulo tem uma oração dele que é muito boa. Ele pede para... eu não lembro qual carta que é, mas ele escreve assim, ó: orem para que eu tenha ousadia para anunciar as boas novas. Então, até anunciar as boas novas é uma capacitação de Deus. A gente não consegue falar com clareza se a gente não deixar o Espírito Santo agir em nós. A gente não consegue. A gente pode ter todo o conhecimento. E o conhecimento ele é importante, né? Porque a revelação, ela vem do Logos. Sem o Logos, não tem a revelação. Então, se você não tiver um conhecimento, o Espírito Santo vai convencer você do quê? Mas só o conhecimento, ele é insuficiente. Então, a gente precisa... Olha quem, né, que está pedindo oração para ter coragem, para ter ousadia para pregar o Evangelho. Paulo, o cara que era fariseu dos fariseus, que escreveu mais de metade do Novo Testamento, que era o mais... que tinha, tipo, o doutorado entre os apóstolos, era ele. O cara era fera demais, era um crânio. Ele era um crânio. E ele falou, orem para que eu consiga transmitir isso de forma clara e não sei o quê. Então, só a graça, só Jesus, só a graça pode nos capacitar a falar da graça, só o Espírito Santo pode nos capacitar a transmitir o conhecimento que a gente tem de forma que as pessoas vão compreender. Então, a gente não pode também se apoiar no nosso próprio entendimento, no tanto que a gente sabe. A gente também não pode se apoiar nisso, mesmo que isso seja importante e necessário. Você falou algo muito interessante aí, Pablo, que é muito perigoso para nós que falamos de graça,
Eu vejo muitas pessoas que falam de graça e elas querem abrir os olhos das pessoas, mas elas acabam sendo arrogantes, sabe? Por quê? Porque eu tenho a revelação, eu conheço a graça. Mas às vezes na hora de tentar convencer as pessoas, elas se tornam arrogantes. E as pessoas não querem ouvir nenhum arrogante. Por quê? Porque a pessoa fala, não, é pela graça tal, e aí ele vai transmitir isso de uma maneira de superioridade. Não, eu tenho a revelação, você não tem a revelação, sabe? E não é isso, cara. Todos nós Já vi somos demais. dependentes. Já Demais. vi demais. O cara quer Demais. falar sobre graça, mas o ego dele tá passando por cima da graça, entende? Isso é muito perigoso, porque quem carrega a revelação, nós estamos carregando o poder, né? Então, igual a minha esposa acabou de falar, né? Para pregar a graça, tem que ter graça, né? Primeiro, eu acho que uma das Nossa. fontes de pregar a graça é você entender que você é o principal alvo dela. Meu Deus, como pode Deus me alcançar? Como pode Deus me amar assim? Como pode o Senhor querer me usar nessa geração? Entende? Você entender, caraca, eu estou sendo alvo da graça todos os dias. Sabe? Aí sim. Isso é um legalismo, né? Eu gosto de chamar isso do legalismo da graça. Paradoxal. Eu vou explicar o legalismo da graça. Né, acho que a maioria que já deve ter experimentado isso, ou tem alguma tia, um avô, conhece alguém, porque nós tá no Brasil, é cheio disso. Uma determinada igreja não pode usar calça, não pode fazer tatuagem, não pode ter cabelo comprido, não pode usar chapéu, tal, não pode um monte de coisa. Aí essas pessoas olham para as outras e falam, mas você não pode fazer isso, você está pecando, você é um inútil, nós aqui é que somos o certo. E começa a julgar, desprezar, ser arrogante, impor a visão dele sobre as outras pessoas. Ele começa a se sentir superior e melhor por um conhecimento que ele tem. Um conhecimento que ele tem. E, sem querer, às vezes, essa pessoa que já está nesse contexto de legalismo, ela tem a revelação da graça. Aí agora, ela tem o conhecimento da graça, mas não tem um ato de graça. Então ela começa agora a subjugar as pessoas, se sentir superior às pessoas, excluir as pessoas e maltratar as pessoas por causa da graça. Ah, mas você não está com o entendimento correto, você ainda está na lei, se é isso, se é aquilo, você tem um conhecimento limitado. Eu mesmo passo por isso. Tem pessoas que dizem, tipo, o Pablo não tem um conhecimento completo da graça e não sei o que, eu achei que você sabia alguma coisa. Ou seja, a pessoa concorda com 90% do que eu falo. Aí eu falo uma coisinha que ela não entende assim, eu já sou errado, eu já não tenho revelação, eu já sou inferior. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não pregar a graça sendo um legalista, para não fazer um legalismo da graça. E as pessoas têm que ter o olho aberto até para pregar, até para falar da graça, porque ter um conhecimento intelectual é uma coisa. Agora, falar é outra. A gente precisa de graça para entender, graça para viver, graça para agir, graça para pregar. É graça para tudo. E às vezes as pessoas param só na metade. Eu já entendi. Agora eu vou continuar sendo legalista igual antes, só que agora eu tô na graça. Eu vou julgar as pessoas porque elas não creem na graça. Eu vou me sentir superior e elas inferiores porque eu tô na graça e elas não. É isso aí. Já vi muito isso. Tem demais, né? E isso é muito ruim, né? Nós temos que... Nosso principal chamado, qual que é o nosso principal chamado como cristão? É expressar Cristo. Amar. É expressar Cristo. Na verdade, isso é chamado na teologia como o propósito eterno de Deus. Já ouviu falar? Já. Acho que está em Colossenses, né? E ele diz que nós fomos predestinados para ser a imagem de Cristo. Se não está em Colossenses, está em Romanos. Nós fomos predestinados a isso. Para que fomos criados? Para expressar Cristo. E o quê? E Cristo é o quê? Cristo é graça da mesma forma que Deus é amor. Então João diz que Deus é amor. Então Jesus é graça. É isso aí. Então esse é o maior chamado nosso, entendeu? É ser como Cristo é. E 1 João, se não me engano, não lembro se é capítulo 2,
eu não lembro o endereço, mas está escrito lá. A Bíblia fala que nós somos tal como Cristo é. Ó, não Tal qual seremos. ele é, nós somos nesse mundo. Isso, assim como ele é, nós somos desse mundo. Tem pessoas achando que eles vão ser parecidos com Jesus só quando for arrebatado ou quando for pro céu. Agora, cara, esse é outro assunto, na verdade, sobre céu, entendeu? Tem muita gente querendo ir pro céu, mas o céu tá querendo vir pra cá. O céu, Deus desceu para a terra, o céu veio para a terra e as pessoas estão querendo ir pro céu. Não, Vê se pode. e a Nova Jerusalém vai descer pra terra, né, mano? Então, assim, Pois é. as pessoas. Deus tá querendo vir para cá, os anjos tá querendo vir para cá, Deus tá- o céu tá querendo vir para cá, Jerusalém Celestial quer vir para cá e o povo querendo ir pro céu. Quer Vê se ir pode, pro céu. entender? Esse é já outro conceito errado a respeito do que nós aprendemos aí, ó. Nós aprendemos durante anos e anos e anos e anos e anos e anos sobre céu, ruas de ouros, sabe? Só que, cara, esse é assunto para outro dia, senão nós vamos entrar aqui, né? Porque as pessoas têm Exatamente. expectativa escapista, sabe, o Pablo? O cristão, ele tem uma mentalidade escapista. Nossa, um dia eu vou ser arrebatado, um dia eu vou pro céu, um dia eu vou parar de sofrer aqui nessa terra e tal. Mas nós não fomos chamados para o céu. Quando Deus criou o homem, ele criou para onde? Para o céu ou para a terra? No jardim do Éden, na Para a terra. terra, brother, entendeu? Nós somos criados para a terra, nós não somos criados para o céu. E a questão de Jesus morrer na cruz do Calvário é restaurar todas as coisas, entendeu? É nos colocar de volta onde nós estávamos. Qual que era o nosso estado de volta? Era dominar, cuidar da terra. Exatamente, é um é pouco por isso que no interessado. milênio- Bora falar sobre isso para finalizar. Vou ficar interessado. Falar disso sem terminar. Vamos dar um resumão. Gente, vou resumir para vocês aqui uma frase. A vontade de Deus é o Éden. Essa é a vontade de Deus. Deus não muda de ideia. Então, onde o homem foi criado? No Éden. Então, Deus vai restaurar tudo e vai fazer um Éden 2.0. O que é a Nova Jerusalém? Se você for analisar lá os 2 primeiros capítulos de Gênesis, você pega os 2 primeiros capítulos de Gênesis, compara com os 2 últimos capítulos de Apocalipse. É um Éden 2.0. É isso aí, é isso aí. Então, a vontade de Deus é o Éden. E hoje na sua vida, se pergunte, Deus quer que você seja pobre? Tenha escassez, falte alguma coisa? Ou Deus quer que você tenha muito mais do que você precisa? Olha para o Éden. Adão e Eva tinham muito mais do que eles precisavam, Era graça. ou eles só tinham o necessário? Muito mais. Olha para o Éden. Yes. Então, qual que é a vontade de Deus? Que nós fiquemos totalmente nus perante Ele, tendo um relacionamento íntimo e pessoal, uns com os outros e com Deus, ou que a gente se cubra e fuja de Deus e brigue com os outros? É só olhar para o Éden. Deixa eu Então, só responder o essa Éden. pessoa aí, essa pastora, pra que perna, né? Essa parada aí. Esse irmão aí, irmão, não sei. Bom, ele fala que no mundo jaz o maligno, né? E de fato, o mundo jaz o maligno, mas a Bíblia fala que Cristo, em Colossenses, ele despojou todo o exército de Satanás na cruz do Calvário. Colossenses 2, 13, 14, Yes. 15. Ele fez Esse de vergonha. Ou seja, o governo que o homem deu a Satanás lá no Éden foi tomado por Cristo. Agora, é por isso que a Bíblia fala que nós reinaremos em vida. Por quê? Porque o governo está sobre nós agora. Agora haverá um dia Exatamente. que Cristo voltará e haverá o milênio. E no milênio nós reinaremos com Cristo. E depois disso, do milênio, será novos céus e nova terra. Exatamente. Uma coisa interessante sobre o Éden também é que quando Deus criou Adão e Eva, ele disse para eles: governem sobre o mundo e sobre pra que tudo. perna? Só um pouquinho. O irmão falou assim, pra que perna? Eu falei assim, pra que perna, né? O Instagram dele. Ele falou assim, eu não tenho perna, por isso que é o pra que perna, entendeu? Eu quero falar pra você que você terá pernas. Você pode concluir. Ai. Desculpa aí. Esqueci o que eu tava falando.
uma coisa, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse, domine sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo, domine sobre tudo. Mas ele nunca disse, domine um sobre o outro. E hoje o que nós está fazendo? Dominando um sobre o outro e não está dominando o mundo. O Então, pecado fez isso. está invertendo a ordem. Então, hoje, é claro que João diz, né, que o mundo jaz no maligno. Acho que é João que diz. Mas olha o que Jesus falou para os fariseus. Olha o que Jesus falou para os fariseus. Tem gente que não pega isso até hoje. Jesus falou para os fariseus o seguinte: o reino de Deus está dentro de vocês. Por que Jesus falou isso para os fariseus? Porque o reino de Deus é algo que está dentro de nós, que precisa ser manifesto aonde a gente estiver. Jesus, ele pregou sobre salvação bem menos, mas muito menos do que ele pregou o reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus é chegado. Eu sou. Basicamente ele falou, eu sou o reino de Deus. Se hoje Cristo está no nosso coração, o Espírito Santo que estava sobre ele está dentro de nós, sobre nós, onde a gente está, ali é o reino de Deus. Então, o mundo jaz no maligno, mas o reino de Deus está dentro de você. Você não foi chamado para ir para o céu. Você foi chamado para trazer o céu para a terra. O ser humano não foi criado para ir para o céu e viver no céu. O ser humano foi criado para ser Deus na terra, para ser um representante de Deus na terra. Deus veio para a terra, formou um homem e falou, esse é a nossa imagem. É o nosso representante aqui. Então, o homem é para representar Deus na terra. E é isso aí. Então, a gente foi chamado para dominar a terra. Hoje, o mundo está sendo dominado majoritariamente pelo inimigo? Sim, mas isso é culpa de quem? Do cristão, do crente que não tem revelação. Ele que tem que dominar. Meu irmão, a culpa é nossa. A culpa vou te falar, a culpa é o seguinte, que a igreja não é ensinada isso. A igreja não é ensinada, brother, isso aí. Então, aí a igreja, ao invés de ter autoridade, entendeu? Ela padece, sabe? Infelizmente, né? Esse assunto, a gente tá na escandalosa graça e agora nós estamos falando sobre governo, né? Mas tudo é graça, de fato, né? Mas só, se a gente for falar aqui muitos assuntos, a gente vai justificar, né? Eu ficava a noite inteira aqui falando de cada assunto pontualmente. Não, e isso é porque eu nem estou pegando a Bíblia, eu estou só citando os versículos e falando o livro. Se eu fosse pegar aqui, ó, minha Bíblia está aberta aqui, se eu fosse pegar o capítulo, o versículo, ler e comentar, já é mais 2 horas. Então, assim, se você aceitar, eu gostaria de fazer outras lives com você, né? Pra gente falar sobre outros assuntos que eu achei interessante, né? E te agradecer, Pablo, sabe? Por aceitar meu convite, né? De estar aqui nessa live. E agradecer também as pessoas, né, que estão aí com a gente e as que já passaram. E dizer o seguinte, né? Qual que é a lógica da escandalosa graça? A escandalosa graça é que ele nos alcançou, ele nos amou. A loucura da graça é o seguinte, é um Deus que é eterno, que é criador do universo, que é infinito, que é poderoso, onisciente, sabe? O Deus que é todos em tudo, um dia ele ficou doido da cabeça e se tornou homem. Como que Deus se torna homem, brother? Você tá louco, mano. É muita loucura, entende? Por quê? Por nos amar, mano. Que amor é esse, brother? Como que Deus, criador do universo, se torna homem? Por amor a nós. Isso é loucura da graça, meu irmão. Sabe? Esse é o escândalo da graça. Essa é a escandalosa graça. Porque nós somos condicionados ao quê? Nós fazemos coisas para se tornar iguais a Deus ou alcançar o padrão de Deus. Toda religião diz isso, mas a graça não. Deus que se torna como homem. Então, o que a religião diz? Você precisa fazer coisas para merecer algo de Deus. O que a graça diz? Deus dá tudo para quem não merece nada. Yes. O que a religião diz? Você precisa fazer coisas para ir para o céu. O que a graça diz? O céu vem na terra e te dá o céu de graça. E ainda faz você dominar na terra. Yes. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo, mano. Jesus, vamos orar para que a igreja entenda isso, né? Que a igreja tenha a revelação de que, de fato, nós estamos aqui para esse tempo, né? Nós estamos, de fato, nesse tempo, nessa hora,
para cumprir esse propósito de Deus, de expressar a imagem, semelhança de Deus e assumir essa posição de governo, né? De atitude, né? É interessante, muito interessante isso, mano. E se a gente for falar aqui, tem muito assunto sobre graça, né, Pablo? Muito Demais, assunto sobre demais. Se você ficar pregando sobre graça 10 anos em todo culto, ainda não vai esgotar, porque a graça é infinita, porque a graça é Cristo. Justamente, né? E que o Espírito Santo possa trazer essa clareza, essa revelação. A oração do Paulo era essa, né, na verdade, para toda a igreja, né? Eu oro para que vocês tenham revelação. Essa era a oração de Paulo, que a igreja pudesse ter revelação. Por quê? Porque é o assunto da graça, ô Pablo, não é algo que você simplesmente entende aqui na mente. É algo que você tem que ter revelação de dentro para fora, tem que queimar. É isso aí. Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado por tudo. E espero que a gente possa ter outros encontros aqui, para a gente falar sobre outros assuntos. Vai ser um prazer. Muito obrigado por tudo, por aceitar meu convite. Que Deus te abençoe de verdade mesmo, sabe? Estou muito honrado por você ter aceitado aí, por ter compartilhado aí seu coração, a sua maneira de falar. Quando eu vi você, né, no Instagram, eu falei, caramba, esse rapazinho aqui, ele entendeu o coração de Deus. E isso, cara, nessa geração é muito importante. Homens que entendem o coração de Deus, né? Isso é muito, muito importante. Não, O povo tá pedindo para não acabar. Mas daí já tá aqui vai completar 2h30. Não dá mais. Nós temos 1h30. Nossa! Então, me adiciona como cooperador, vai acabar a live, aí vai falar lá, adicionar cooperador. Me adiciona lá como cooperador para a live aparecer no meu perfil também, para o pessoal conseguir ver depois. Ok, eu vou. Tomara que eu não erre com isso aqui, que eu não tenho muito costume, sabe, Pablo? Vai pela graça, o Espírito vai te guiar. Ok, eu saio da live e aí vai me perguntar algumas coisas e eu marco você e tudo mais, né? Minha esposa também me ajuda, ela é melhor nisso aí, ela domina mais essa área aí. Deus abençoe todo mundo que esteve com a gente, né? E vamos fazer mais vezes aí, né? Para mim foi muito bom estar com você aí. E se você quiser concluir ou falar alguma coisa. Eu só concluo falando hipergraça, hiperpaz e até mais. Isso aí. Falou. Próxima vez vamos falar sobre hipergraça, hein, mano? Pode vir. Ó, já tô pronto. Ó, já tô pronto. Cauã Ribeiro perguntou lá pra... Cauã Ribeiro? Perguntou o quê? O que é salvação? O que é salvação? O que é salvação? Quer responder? Vou deixar essa pra você. Vamos lá. Ó, salvação é Deus consertando a cagada que Adão fez. Romanos capítulo 5. Paulo escreveu assim: pelo pecado de um homem, muitos se tornaram pecadores e a morte reinou. Pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Então, porque Adão pecou, você já nasceu pecador e você já nasceu merecendo o inferno, sem ter feito nada. Adão lascou a vida de todo mundo. Aí Jesus teve que vir e consertar a cagada que Adão fez. Então você, antes de você nascer, antes de você ter feito nada, você já é pecador e merecedor do inferno. Você não fez nada para merecer o inferno. Salvação é o quê? Você não fazer nada também para merecer o céu. Então, quando Jesus vem, ele obedece no seu lugar e você, sem merecer, recebe a salvação. É isso aí. Porque a gente merecia o inferno, porque Adão pecou, Jesus vem, obedece no nosso lugar e agora a gente recebe a salvação de graça. Então, você ia para o inferno por culpa de Adão e agora você vai para o céu por culpa de Jesus. Basicamente, isso é salvação. É ele consertando, pagando o preço pelo nosso pecado. Então, quando Jesus vem, ele paga. Ele é o segundo Adão. Ele conserta a cagada que Adão fez e ainda paga os preços pelos nossos pecados. Então, a gente já nasce pecador culpa de Adão. Aí a gente ainda agrava isso pecando mais. Jesus, ele vem, coloca toda a culpa de Adão nele, coloca nossos pecados nele, e agora que todo o pecado foi pago, nós estamos salvos.
Basicamente, Interessante falar. isso que é a salvação. Mas como que você conquista a salvação? Romanos 10:9. Crendo. Crendo no seu coração que Deus os ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e confessando com a sua boca. A Bíblia, uma vez que você crê no seu coração e que você confessa, você é salvo, né? E essa palavra salvação no original é sozo, entende? Não é só ser salvo do inferno. Sozo significa ser salvo da enfermidade, da maldição, sabe? De todas, da condenação. Então, sozo é ser salvo de tudo, ser salvo de todas as mazelas do inferno. Então, você é salvo não só uma vez. E aí, se nós for falar, porque existe a plena salvação. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. 3 tipos de salvação. Então, essa palavra sozo, que é traduzida como salvação, ela é muito ampla. É igual a palavra paz, Yes. que é o shalom. Então, o sozo significa salvação, prosperidade, saúde, em todas as áreas da sua vida. Então, se você pegar só essa palavra sozo, ir nos léxicos, ir no Strong, ir no original, pegar dicionário bíblico e ver o que significa essa palavra sozo, você vai ver que salvação é muito mais do que ir para o céu, do que ser livre do inferno. Então, mas isso já é... Nossa, isso dá umas 5 horas. Tá de explicação. Na próxima live nós vamos falar sobre plena salvação. Eu estou salvo, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Agora deixa eu só responder aí o perna que perna aí. Pra que perna? Ó, a Bíblia fala o seguinte, né? Que você crê no coração e confessa com a sua boca. Ele lê a pergunta. Não, só porque ele falou o seguinte. Não necessariamente precisa de confessar, só crer já basta. Ele fala, não necessariamente precisa confessar, só crer já basta. Mas só que é o seguinte, a Bíblia fala que a boca fala o que o coração tá cheio, meu irmão. Você tem que entender o seguinte, essa confissão, ela não é só uma vez, é a minha vida. Entende? Eu confesso a Cristo todos os dias, meu irmão. É o que quer o meu coração. E a Bíblia fala crer com o coração e confessar com a boca. Não Sim, é só crer. Essa é crer e confessar. Mas essa confissão, ela é um resultado daquilo que eu creio. Se eu creio, Sim. eu vou confessar. Eu vou querer falar para todo mundo. Quem que comentou isso? Eu vi o comentário. Que tipo, realmente não precisa confessar, né? Não é eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, ele é meu salvador. Isso não vai te salvar, né? Porque, tipo, imagina uma pessoa que não pode falar. Ela só escuta. Ela vai ouvir o evangelho, ela vai crer, mas não vai falar. E ela vai pro céu, se ela não for curada, né? Se não tiver ninguém ali com fé e ela não for curada, ela vai pro céu. Então, acho que é isso que ele estava querendo dizer. Não necessariamente o falar, né? Mas não é questão de uma coisa falar. Bem pontual. É que aquilo que a sua vida vai falar mais do que as suas palavras. Sim. Entende? Cara, agora o povo lançou um monte de pergunta aí. Eu acho que é meio difícil, né? Vamos só as perguntinhas bem pontuais. Sem arrepender do pecado? Claro que pode. O homossexual, o justo, o mais santão, todos eles podem ir sem se arrepender do pecado, porque não é a igreja que vai transformar a vida das pessoas, é o evangelho. Né? Então, se as pessoas ouvir o verdadeiro evangelho, o evangelho vai alcançar o coração dela. Sempre bem-vindos. Eu não ouvi a pergunta do arrependimento. O arrependimento? Você falou e agora do arrependimento, eu não ouvi. Do arrependimento? Sim, você falou do arrependimento. O homossexual pode ir à igreja mesmo sem arrepender do pecado? Lógico, deve. Qualquer pessoa deve ir a Jesus, ir em uma comunidade local, mesmo se ele tivesse arrependido. Imagina se precisasse arrepender de todos os pecados para ir para Jesus. É a mesma coisa de eu me curar em casa. Não, eu vou me curar de todas as minhas doenças, aí depois eu vou no médico. Lógico que não, hein? Você tá com algum pecado aí, vai para Jesus logo. É ele que vai te curar, ele que é o médico. Ok, agora ela falou assim, porque eu deixei de confessar por isso, porque eu não arrependi do pecado, aí parei de confessar. Bom, a sua confissão Gislaine, vai estar envolvido muito naquilo que você realmente crê.
Se você não parou de pecar, é porque de fato você ainda não compreendeu a verdade, o que o Pablo até falou agora, entendeu? Eu não quero né, de maneira nenhuma lançar nenhuma condenação. Só quero dizer para você que é muito importante entender o quanto você foi amada, o quanto você foi resgatada por Cristo, o quanto que o poder do sangue de Cristo tem sobre você. Por quê? Porque o arrependimento, ela é um fruto de você entender o quanto você foi alvo do amor de Deus. Isso a palavra de Deus fala que eu só consigo amar a Deus porque Ele me amou primeiro. Então, quando você tenta parar de cometer pecado por si mesmo, você não vai conseguir. E se você não tentar conseguir, o que vai acontecer? Condenação e culpa. E o que acontece com condenação e culpa? Você se afasta da presença de Deus. Você se afasta dos ambientes que podem te levar para perto de Deus. Então, eu quero dizer para você o seguinte: não importa se você se arrependeu ou não. Você não tem que focar no que você se arrependeu. Você tem que focar no amor de Deus. Porque o amor de Deus é que vai constranger o seu coração e que vai transformar a sua vida. Amém? Exatamente. Estão perguntando aí o que é a nova terra. Gente, a nova terra é simplesmente a restauração dessa. Deus vai restaurar essa terra, vai fazer uma nova terra. Não é que ele vai criar outro planeta, não, ele vai restaurar esse. É só isso. É isso aí. Nada mais que isso. Essa questão do eu parei de confessar porque eu tô pecando, gente, a nossa confissão é baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos justos, que nós somos santos, que nós somos amados, que nós temos graça para vencer o pecado. Uma das armadilhas de Satanás é fazer que a sua confissão seja baseada na sua experiência e não a sua experiência se adequar à sua confissão, à palavra de Deus. Se a Bíblia diz que você é justo, no momento que você pecar, você confessa: eu pequei aqui, mas eu continuo sendo justo, a graça de Deus está sobre mim, e esse pecado não vai mais fazer parte da minha vida. Se todas as vezes que você pecar, você não mudar a sua confissão, você continuar dizendo que a Bíblia é mais verdadeira que a sua experiência, que a realidade espiritual é mais verdadeira que a sua realidade, que você está vendo, que a sua realidade visual, não vai ter outra chance a não ser, o pecado não vai ter outra chance a não ser bater em retirada. Olha para você ver. Vamos lá para a lei da primeira menção. A fala na Bíblia, a confissão na Bíblia. Lei da primeira menção é uma das regras de hermenêutica que a gente usa para interpretar e tal. É mais tem de exegese, hermenêutica. A primeira vez que Deus fala, que a palavra fala é feita na Bíblia, é explícita na Bíblia, é Deus falando haja luz para um lugar que só tem treva. Haja luz, mas só tinha treva. Ou seja, a nossa fala não deve ser de acordo com a realidade, com o que a gente está vendo. O que a gente fala é o que a gente quer que seja. Então Deus falou, haja luz. Se Deus fosse falar o que ele estava vendo, o que ele estava experimentando, ele ia falar, nossa, que breu, que treva, nossa, tá escuro, né? Mas Deus não falou isso. Então, seja como Deus, imite a Deus, fale o que a palavra de Deus diz. Toda vez que você pecar, você diz, eu sou justo, eu sou santo, eu tenho que falar o que a Bíblia diz. É isso aí. Só isso. Não deixe de confessar, de declarar a palavra de Deus por causa das suas experiências. Declare a palavra de Deus apesar das suas experiências e a sua experiência vai se adequar à palavra de Deus. Sim, justamente isso aí. A sua confissão vai moldar o seu ambiente e tudo mais. A Gislaine está perguntando aí, né? Bom, Gislaine, eu vou te falar aqui para você. Você quer falar, Pablo? Sim, eu já fui católico também, eu sei o que ela tá falando. Eu adorava as missas. Eu adorava as missas desde pequenininho, eu sempre gostei de qualquer tipo de ligação com Deus. E as repetições, elas são uma liturgia, é uma tradição católica. Então, a Igreja Católica, ela tem uma liturgia e cada liturgia, cada frase tem um significado. Se eles realmente se aprofundassem no que significa cada uma daquelas coisas,
Porque, tipo, toda missa tem lá, eles falam, né, o sangue da nova e eterna aliança. Se realmente tivesse a realidade, a exposição aprofundada, detalhada e exaustiva em cima de cada um daqueles elementos, seria muito bacana. Mas, infelizmente, essa repetição que faz é apenas mecânica. Eles falam, essa é a palavra da salvação, mas não fala da graça, da justificação. Fala, esse é o sangue da nova e eterna aliança, mas não explica o que é nova aliança e tal. Então, o que eu vejo é que falta um aprofundamento nesses aspectos litúrgicos. Então, a pergunta dela é sobre isso, né? Sobre essas repetições da liturgia, se elas têm alguma coisa da salvação. O código da salvação tem lá. O código para salvação tá lá. Eles só não explicam, infelizmente. Se explicasse, ia ser show de bola. Então, eu aconselho a Gislaine fazer o seguinte, Gislaine, a Bíblia é o próprio Cristo falando, sabe? Então, quando você abre a Bíblia e começa a estudar os evangelhos, e não só isso, mas você começa a ouvir pessoas como o Pablo, entende? Que falam da graça, do evangelho, né? Que vai abrir os olhos das pessoas, isso vai te trazer uma clareza do que realmente é o reino de Deus, do que está no coração de Deus, sabe? Então, eu aconselho você a ler a Bíblia e a começar a assistir vídeos do Pablo e de outros homens de Deus que realmente têm um conhecimento a respeito desses assuntos, tá bom? Gente... Gislaine mora aqui na minha cidade, moço. Se você quiser, Gislaine, ó, ela mora aqui na minha cidade. Se você quiser, marca um dia aí pra nós conversar. Eu chamo minha esposa pra ir, você pode chamar algum amigo também. Quanto mais pessoa pra ouvir do Evangelho, eu tô lá. Só chamar que eu vou. Top demais. Então tá, gente, ó, o Pra Que Perna foi embora, eu acho, mas ele tava perguntando aí. Então, terá as ruas de hoje e tal. Esse é outro assunto também que eu gostaria muito de falar. Mas é muito assunto, hein, Pablo? Deus defenda. O quê? Já estão querendo falar sobre predestinação. Aqui, ó. Hipergraça, eu já tô pronto, ó. Tem um livro aqui grosso, ó, Hipergraça, 500 páginas. Predestinação, também tem um livro aqui, ó, 700 páginas, sobre predestinação. É só escolher o tema aí, filho, que eu tenho um livro aqui para dar com pau. Você já estudou com a Gislaine, Pablo? Ela tá falando, já estudou com você. Já. A gente estudou junto no colégio. Então, benção demais. Ó, nós temos que, então, depois falar sobre esses assuntos, se você topar, né? A gente pode falar sobre esses outros assuntos, né? Igual sobre o céu, né? Tem um texto muito falado aí sobre céu. Ah, Jesus quando morreu, ele foi pro céu e tal. Mas não é isso que Jesus falou, né? Ele falou... Esse é outro... Meu Deus, ele quer terminar isso. Não fala sobre isso não. Não fala sobre isso não, porque senão o povo vai querer saber. E é uns 30 minutos para explicar. Gente, ó, Deus abençoe, obrigado, Pablo, por tudo, né? E espero que a gente tá com quase 2 horas aqui de live, né? Foi muito bom. E eu espero que a gente tenha outros momentos assim, né? E a gente pode, em nome de Jesus, aí, compartilhar que o Senhor quer para nós. Obrigado a todos da live, você que participou. Amém? Minha esposa que tá aqui do lado, a Daiane. Amém. Não, a Daiane que intercedeu pelo pessoal que tava fazendo as perguntas. A gente encerrou a live, ela, não, mas o povo tá fazendo pergunta, vai responder. Exatamente. E a Daiane tem ótimos vídeos também, viu, Paulo? A Daiane, ela tem alguns devocionais, ela tem um dom também de ministrar o evangelho, né? Depois, se alguém te interessar, vai lá no Insta da Daiane e você vai ser muito edificado lá, né? Tem muitas palavras lá abençoadas, em nome de Jesus. Deus abençoe, hipergraça, hiperpaz. Depois nós vamos falar sobre hipergraça e sobre outros assuntos, se Deus nos permitir. Amém, Pablo? Amém, é só chamar que eu vou. Tamo junto, Deus fique com Deus. Falou, hipergraça, hiperpaz e até mais.